No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Relatório do COAF mostra que Frederico Assef, ex-advogado dos Bolsonaro, recebeu repasses milionários de sócia de empresa que tem contratos com o governo federal. Presidente Jair Bolsonaro lança programa Casa Verde Amarela para substituir Minha Casa Minha Vida, com juros mais baixos, de olho na reeleição em 2022. Morre em Goiás o jornalista Washington Novaes, figura fundamental na defesa do nosso meio ambiente e apoiador histórico do programa Faixa Livre. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 26 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A excrescência que é o governo de Jair Bolsonaro, ainda de seu estabelecimento, nos impõe determinadas reflexões. Desde o início do seu mandato, o autoritário ex-capitão do Exército tem tratado a democracia não apenas com desleixo. Ele ataca frontalmente os pilares em que se estabeleceram os preceitos constitucionais, em especial as liberdades de expressão e de imprensa. Não por acaso tivemos a produção daquele dossiê contra antifascistas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como as seguidas ofensas proferidas pelo chefe do Executivo aos jornalistas quando confrontado às questões que ligam ele e sua família a ilícitos gravíssimos. Por que, por exemplo, os veículos de imprensa não se unem e questionam o judiciário a respeito das repetidas provocações do presidente que incita seus apoiadores a propagar o discurso de ódio? O que falta acontecer para que se tome uma atitude contundente contra Jair Bolsonaro? A respeito de mais esse episódio patrocinado por essa figura nefasta que ocupa o cargo máximo do nosso país, eu gostaria de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo, veículo que foi alvo da última ação irada do presidente, sob o título "Não era moderação, era medo da polícia". Jair Bolsonaro voltou a dar chilique ao ser questionado sobre os rolos da família. No domingo, um repórter do Globo perguntou por que Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama. O presidente fez careta, chamou o jornalista de safado e ameaçou silenciá-lo na base da porrada. Só não quis explicar a transação suspeita. Bolsonaro já havia apresentado uma versão capenga para os cheques de Michele. Em dezembro de 2018, ele disse ter emprestado 40 mil ao ex-PM. O dinheiro teria sido devolvido à primeira-dama porque o capitão, muito ocupado, não tinha tempo de ir ao banco. No domingo, o presidente foi confrontado com mais uma história mal contada. O valor pingado na conta de Michele foi mais que o dobro do admitido. Sem resposta, Bolsonaro agrediu o autor da pergunta. Reação típica de quem não consegue se explicar. O capitão mirou no jornalista, mas acertou o próprio pé. Ao destratar o repórter, ele chamou mais atenção para os repasses à primeira-dama. A pergunta sobre os 89 mil se espalhou nas redes. Milhões de brasileiros ficaram sabendo do que o presidente tentava esconder. O novo ataque à imprensa mostra que é tolice acreditar na fantasia de um Bolsonaro moderado. Nos últimos 2 meses, vendeu-se a ideia de que o presidente teria abandonado o extremismo e as ameaças de golpe. O candidato a ditador teria aprendido, enfim, a conviver com a democracia. Não era moderação, era medo da polícia. Bolsonaro adotou a tática do silêncio quando Queiroz foi preso. Bastou o sargento sair da cadeia para o capitão voltar a ser quem sempre foi,
um político autoritário que trabalha para implodir o sistema que o elegeu. O presidente tenta calar a imprensa porque não tolera ser fiscalizado, quer destruir os freios e contrapesos que limitam o exercício do poder. Sua meta é governar uma nação de bajuladores, como os que foram aplaudi-lo ontem no Planalto. Com 115 mil mortos, o governo promoveu uma cerimônia para cantar vitória sobre o coronavírus. Poderia ser Belarus, mas é o Brasil de 2020. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal Fluminense, Demian Mello. Demian Mello, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Agradeço pelo convite mais uma vez. Muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Demian, o quadro político no nosso país não anda nada fácil. O presidente Jair Bolsonaro, depois de passar algumas semanas adotando uma postura mais ponderada, o que até o ajudou em relação à sua popularidade, voltou a sair da linha no final de semana e ameaçou agredir um repórter do jornal O Globo que o havia questionado sobre os depósitos de Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia, a primeira-dama Michele. Depois ele ainda chamou o pessoal da imprensa de bundão e disse que a chance de um deles sobreviver à Covid-19 é menor. O Bolsonaro é uma figura que não consegue se controlar por muito tempo, não é, Demian? Eu acredito que essa questão envolve a relação da personalidade de Bolsonaro com o projeto que ele encampa. Projeto esse que visa explicitamente um processo de fechamento do regime. Para isso, ele almeja calar as vozes da imprensa, mas também emparedar as outras instituições da República, que teriam a obrigação de lhe pôr limites, né? Ao ameaçar bater num jornalista, ele ataca toda a imprensa e também as instituições republicanas. E faz isso para forçar os limites desta. É claro que, em toda a sua trajetória política, Bolsonaro nunca teve uma relação republicana com a imprensa. Mas é preciso também entender que esse tipo de ação odiosa consolida a imagem dele como alguém contra o sistema, supostamente contra o sistema. Tem uma estratégia nisso que aparece às vezes como simplesmente um destempero de personalidade. O Bolsonaro ele ganhou popularidade
com a apresentação dessa imagem dele como alguém contra o sistema. Além de provocar uma péssima repercussão internamente, Demian, isso é muito prejudicial para a imagem do país lá fora. Um presidente da República desequilibrado, que ameaça agredir um jornalista porque não gostou de uma pergunta que foi feita. A imagem do Brasil torna-se ainda mais desgastada, embora a postura de Bolsonaro seja um procedimento que mimetiza posturas como a de Donald Trump nos Estados Unidos. Nesse sentido, ele certamente, com esse tipo de atitude, pretende e busca, né, se credenciar como a liderança da extrema-direita internacional, né? Ou seja, se colocando com esse tipo de postura agressiva. Algo que é preciso lembrar que os grandes interesses predatórios do capitalismo não veem isso como um grande problema, né? Então a gente sabe que tem os grandes interesses predatórios do capitalismo que acha legal esse tipo de postura do Bolsonaro, porque eles têm um propósito de desregulamentação completa de mercado de trabalho, de leis ambientais, para fazer, enfim, para aumentar a sua taxa de exploração, de lucro, de espoliação mesmo, né? Então, uma pessoa que se apresenta com esse nível de desequilíbrio tem uma funcionalidade para esses interesses. É preciso a gente atentar para isso. Fato é, Demian, que o Bolsonaro voltou a atiçar seus apoiadores mais radicais. Houve uma série de ameaças nas redes sociais por esses bolsonaristas aos profissionais de imprensa no país. Essa onda de ódio que é retroalimentada pelo presidente da República não interfere diretamente nas relações sociais entre os brasileiros? Esse clima de rivalidade não torna as coisas cada vez mais difíceis? O projeto político bolsonarista é de uma extrema-direita mobilizadora. E por isso que eu tenho insistido no conceito de fascismo para caracterizar esse fenômeno do bolsonarismo. Por que eu estou falando isso? Porque as direitas tradicionais, inclusive as direitas tradicionais na história brasileira, elas são, em geral, antimobilizadoras, né? Elas querem, elas almejam a criação de um consenso conservador, mas elas não almejam uma mobilização das suas bases sociais. Esse aspecto mobilizador, inclusive meio plebeu do bolsonarismo, é uma característica do fenômeno do fascismo. Por isso que eu estou insistindo nesse conceito, nem que seja do ponto de vista comparativo, para a gente entender o tipo de direita que é a direita bolsonarista. Então, entendendo isso, ao mesmo tempo, quero chamar a atenção que a gente não está diante de um regime fascista, certo? Ou seja, não houve uma mudança, uma consolidação da ditadura fascista, a gente não está vivendo isso. Mas a gente tem um governo que tem conteúdo, que tem traços fascistas e que tem claramente pretensões de implantar uma ditadura no Brasil. Então, a gente está diante desse tipo de situação, né? Ou seja, um governo que tem propósitos de fechamento do regime. E nesse movimento, ele conta e ele se utiliza como um dispositivo, né, de conquista do poder e de fechamento do regime, a mobilização das suas bases sociais. Isso significa também que o nível de violência pretendida num projeto como esse se relaciona a esse método. E quando a gente está falando de nível de violência, está falando do nível de violência de um projeto que almeja liquidar com a oposição política, e não só a oposição de esquerda, mas qualquer tipo de oposição, inclusive a oposição liberal, que já vamos falar um pouco mais dela. Para isso, ele pretende mobilizar as suas bases sociais para esse tipo de manobra. Então, é preciso que esse movimento bolsonarista, com esse tipo de objetivo, seja de fato movido por um ódio visceral aos opositores. E como é que os opositores são tratados, né? São sempre tratados como criminosos, né? Ou seja, é o típico procedimento, né, de lideranças populistas, entendendo aí o populismo como uma característica presente no fenômeno do fascismo, né? Que cria aquela imagem que a sociedade é dividida entre o cidadão de bem, que basicamente se confunde
com aquele que apoia o governo e contra os bandidos. E os bandidos, essa categoria bandido é um significante que envolve desde os criminosos do cu, né, gente que pratica crimes, a um professor de história, uma militante feminista, um militante de esquerda, ou seja, uma categoria que cabe tudo isso, que é simbolizado como o mal. Quando você cria essa figura do abjeto, né, daquele ser abjeto, você inscreve a possibilidade de que esse ser abjeto possa ser eliminado. Né? Por isso que esse discurso de ódio, ele tem uma característica exterminista. Ele visa a exclusão da oposição nesse sistema político e, no limite, a sua própria eliminação física, porque se trata de desumanizar a oposição. Por isso que ganha força nesse imaginário bolsonarista essas teorias da conspiração que são importadas de fora do Brasil, né, que tentam vincular a esquerda e a oposição política em geral a crimes abomináveis, como a da pedofilia. Né? Então isso tem uma funcionalidade, é preciso que a gente entenda isso. Ou seja, se a gente achar que isso é simplesmente uma loucura, a gente não vai entender o tipo de desafio que está pela frente aí. Por falar em popularidade do Bolsonaro, Demian, como é que você avaliou o resultado daquela pesquisa Datafolha que mostrou uma alta do apoio popular ao ex-capitão do Exército? Você acha que esses números se sustentam a longo prazo ou é espelho apenas desse auxílio emergencial oferecido pelo governo por conta da pandemia? Olha, eu vou apresentar aqui dois elementos importantes que, na minha opinião, explicam essa popularidade do Bolsonaro. O mais evidente, e o que a maior parte dos analistas chamou a atenção, é o auxílio emergencial, cujo impacto é considerável. Né? Você tem uma série de dados que demonstram, né, como isso teve um impacto importante na população, esse auxílio emergencial. Mas acho que tem um outro elemento que é geralmente negligenciado e que ele é um elemento mais complexo e mais duro da gente admitir, que é a eficiência do discurso negacionista do Bolsonaro contra a ciência. Esse é o tipo de discurso, ele foi capaz de interpelar alguns sentimentos populares contrários às medidas de restrição social adotadas durante a pandemia. Estou falando da capacidade que esse discurso negacionista tem de, digamos assim, interpelar aquele sentimento muito comum de pessoas que, por exemplo, nessa altura do campeonato estão de saco cheio de ter que ficar em casa, né, de ter restrições na sua vida. Né? Então, esse discurso negacionista acaba traduzindo esse sentimento na população. Isso é muito poderoso. Né? Isso é muito poderoso. Ou seja, essa desqualificação da ciência e do próprio bom senso, né? Você imagina que entre essas campanhas negacionistas do bolsonarismo, tem até gente que tentou espalhar que os hospitais estavam vazios. Ou seja, é falta de caráter mesmo acreditar nesse tipo de coisa. Só que eu estou chamando a atenção que, além da gente ter raiva das pessoas que acreditam nessas coisas, é preciso ver que isso interpela determinados sentimentos muito reais. Ao mesmo tempo, a gente tem o papel de lideranças religiosas fundamentalistas cristãs, basicamente, e o próprio ativismo bolsonarista nas redes sociais, que tem uma certa capacidade de construção do consenso, quando, por exemplo, alimenta essas narrativas como a de que o vírus foi fabricado na China, né? Uma série de coisas que não tem amparo científico, amparo factual, mas isso acaba dando uma certa explicação confortável para as pessoas que querem acreditar e para as pessoas que estão inconformadas com algo que incomoda todos nós, que é o fato que de nossas vidas foram todas desorganizadas com a situação da pandemia. Né? Ou seja, todo mundo teve prejuízos aí na sua vida. Por que eu estou insistindo nesses outros pontos, para além da questão do auxílio emergencial? Porque é preciso entender não só como a popularidade do Bolsonaro cresceu,
esses 7% impressionantes, né, de crescimento que apareceu na pesquisa do Datafolha, mas também entender os 30% que ele manteve, né, de apoio social, e que muitos de nós acreditávamos que se esvaziaria com o próprio desenvolvimento da pandemia. E isso não aconteceu. Então, esse tipo de situação que a gente vê, essa popularidade do Bolsonaro significativa, embora não seja da maior parte da população, mas a popularidade do Bolsonaro, um número impressionante de pessoas que acham que ele não tem responsabilidade, né, sobre a situação que está colocada, né, enfim, da evidente irresponsabilidade de lidar com uma crise de saúde pública dessas dimensões, da gente estar 100 dias sem ministro da saúde, etc. Tudo aquilo que é muito óbvio, né? E por que esse tipo de fato efetivo, né, objetivo da realidade, não consegue, por exemplo, retirar esses 30% de apoio ao governo e, pelo contrário, a gente vê até o crescimento, né, do apoio ao governo. Isso nos indica que a gente está diante de um fenômeno que tem raízes mais profundas na sociedade brasileira, que não é um fenômeno simplesmente superficial. A gente não está diante de um governo normal e de um movimento político normal. É um movimento político que se criou em condições de crise, que criou uma certa síntese de várias, digamos assim, perversões e coisas muito grotescas que estão presentes na sociedade brasileira, né? O bolsonarismo expressa isso. Eu acho que a gente tem que ter uma reflexão crítica para poder entender a natureza desse tipo de coisa. Eu queria falar um pouco agora, Demian, a respeito de um outro tipo de ataque do Jair Bolsonaro, dessa vez à educação do nosso país. O governo deve promover um corte de 4,2 bilhões de reais no MEC, dificultando ainda mais a situação do ensino público. Pior, o Ministério da Defesa deve ganhar 5,8 bilhões de reais para fazer investimentos e cobrir despesas. Como professor, Demian, como você observa esse cenário de desmonte da educação no Brasil? Olha, todas as escolhas do governo Bolsonaro no campo educacional, elas demonstram um evidente projeto de desmonte do serviço público, né? Inviabilizando a própria existência dos serviços públicos com uma redução tão drástica assim, de recursos. A gente sabe que esse corte vai afetar vários níveis da educação brasileira, educação básica. Isso demonstra o compromisso e a centralidade que o bolsonarismo tem com a agenda obscurantista, né? E não é por acaso que na base desse movimento que criou o Bolsonaro, a gente teve movimentos como Escola Sem Partido, que coloca como grande inimigo da nação os professores, né? Que apresenta essa categoria profissional, que representa um dos poucos serviços públicos brasileiros que consegue atingir um contingente muito grande da população de baixa renda que é atendida por esse serviço público. Se a gente tem um movimento que é impulsionado, inclusive, por lideranças fundamentalistas religiosas, que compõem esse fenômeno do bolsonarismo, que cria uma desconfiança em relação às escolas e aos professores. E eu quero chamar a atenção que isso tudo está no caldo de cultura que faz com que nesses setores populares, se normalize a degradação desse próprio serviço público. Claro que aí tem muitas contradições. A gente sabe que com toda a raiva alimentada contra professores, contra escolas, que está presente nessa ideologia bolsonarista, ao mesmo tempo a gente sabe que esse tipo de serviço ele é fundamental para estruturar a vida das camadas mais pobres da população. Todas as famílias mais pobres precisam das escolas públicas e das creches com toda a sua precariedade, não só para ter acesso a uma alimentação, né? Isso é um outro dado
é importante, mas também para conseguir trabalhar, né? Deixar as crianças na escola para conseguir ir trabalhar. Isso é uma realidade muito generalizada, então o impacto de cortes assim, na degradação do serviço público é muito sentido na população. E a outra coisa, o outro lado da moeda, pornográfico, que é esse crescimento de investimentos no Ministério da Defesa, sendo esse país um país que não entra em guerra com ninguém, né? E, enfim, o que só é explicado pelo fato de que na composição do bolsonarismo a gente tem a presença desse partido militar, que é um partido basicamente de oportunistas, né? De oficiais militares que odeiam o povo e que querem simplesmente se locupletar da posição que se encontra no Poder Executivo, né? Então, é esse jogo de forças, esse escancaramento no orçamento revela esse jogo de forças do poderio militar das Forças Armadas na legitimidade e na composição desse governo, né, por um lado, e o compromisso do bolsonarismo com o obscurantismo por outro. Então tira da educação e direciona para a defesa. É um escândalo. Agora, essa destruição das políticas públicas na área da educação é evidenciada em números, Demian, e o principal alvo é justamente o ensino superior. De acordo com um levantamento feito pelo site G1, nos últimos 10 anos houve uma redução da verba repassada para universidades e institutos federais para investimentos em infraestrutura, como a compra de equipamentos para laboratórios, computadores e reformas em salas de aula. A quantia, que em 2010 era de 2,78 bilhões de reais, caiu para menos de um terço do valor, 760 milhões em 2019. Isso é criminoso, Demian. Você, como professor da Universidade Federal Fluminense, pode falar a esse respeito com conhecimento de causa. Como anda a situação na educação superior? A situação enfrentada nas universidades federais é muito difícil. Já era difícil, mas agora tem ficado mais dramática. Vejam só a situação atual, né, que nos obrigou ao ensino remoto e que nos revelou um quadro de um contingente muito expressivo dos nossos alunos das universidades federais que não possuem as condições estruturais para acompanhar as aulas online, simplesmente porque não possui nem internet em casa, nem computador com as configurações básicas que permitam esse tipo de ensino. Isso é um dado muito importante, porque revela como é falso o discurso de que os estudantes das universidades federais compõem uma elite econômica do país. Isso é um discurso ideológico reacionário de quem odeia as universidades e reproduz esse tipo de coisa. Se a gente estivesse num país que tivesse algo semelhante a um projeto nacional de desenvolvimento, o que a gente estaria assistindo agora era um crescimento dos investimentos na área educacional, inclusive no sentido de dar a esse contingente expressivo dos nossos alunos os equipamentos básicos para que eles possam acompanhar o ensino nessa situação conjuntural provocada pela pandemia, que seria o ensino online. Mas não é isso que a gente está assistindo. Pelo contrário, com os dados que você elencou já demonstram, né? Mas eu queria dizer também uma outra coisa, e obviamente que esse ataque às universidades federais é um ataque à ciência, né? As universidades federais brasileiras, o grosso da produção científica brasileira está localizado nas instituições públicas, né? Entre elas, as mais importantes são as universidades federais. A gente pode chamar também a atenção da importância da Fiocruz e outras instituições públicas que são fundamentais para a ciência brasileira, mas as universidades federais certamente têm uma contribuição muito significativa. Os dados comprovam isso. Agora, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de que quando a gente pega esse dado da diminuição dos investimentos nos últimos 10 anos, a gente pode, só olhando para esses dados, produzir uma leitura, de certo sentido, mistificadora. Porque eu acho que tem uma ruptura nos últimos 10 anos que faz com que, desde o golpe de 2016, ou seja, desde o governo Temer, a questão do contingenciamento de verbas para a educação
deixou de ser simplesmente baseado em argumentos do discurso da austeridade, que é um discurso neoliberal, para um projeto deliberado de desmonte das universidades, que é também uma outra face do projeto neoliberal, mas tem mudança de qualidade na situação, né? São projetos distintos, né? Ou seja, com todas as contradições, o projeto petista teve expansão do número de universidades, expansão de vagas, né? A popularização das universidades, inclusive através do sistema de cotas, né? Que incorporou um contingente de setores mais proletarizados da população, inclusive é daí que vem esse dado, né? Que eu acabei de mencionar, sobre as precariedades da vida. Portanto, uma crítica muito importante que já era feita a esse programa petista de expansão de universidades é que o nível de investimento para sustentar isso teria que ser muito maior, né? Inclusive para garantir assistência estudantil, que é central para garantir educação de qualidade. Mas agora a gente está diante de um governo que está comprometido em acabar com a universidade, que odeia a universidade, um governo cujos quadros são ocupados por gente que tem um ressentimento contra a universidade. Por isso que é tão comum a falsificação de currículos, né? Ou seja, um escândalo completo. Ou seja, várias dessas figuras mais ideológicas do governo, a gente pode lembrar da Damares e do Salles, os dois falsificaram, né, os seus currículos, né? Isso não foi só o ministro demitido da educação, isso acontece com gente que está aí, que não foi demitida, né? Um falou que tinha feito pós-graduação em Yale, né? E a outra falou que tinha mestrado em Direito, em Pedagogia, e depois falou que era mestrado bíblico. Situação patética. Mas numa sociedade onde esse bem cultural, né, o ensino superior, é algo muito restrito, né, esse tipo de posição ressentida acaba também traduzindo certos sentimentos que estão entranhados na população, né? Um contingente muito grande da população brasileira não tem nem na trajetória familiar gente que frequentou universidade. Então está diante de um governo que, em vez de apresentar, digamos assim, uma utopia generosa, ou seja, a perspectiva de que a democratização avance e que mais gente alcance, né, da família alcance as condições de ter um curso superior e melhorar de vida por causa disso, estamos falando aqui de um projeto nos marcos do capitalismo, né? Em vez de ter esse tipo de expectativa, a expectativa é de reforçar os ressentimentos sociais, é de quem conseguiu chegar nesse lugar vai perder essa capacidade e essa possibilidade, né, de melhorar de vida através, né, da sua qualificação profissional, porque é isso que é a universidade, né? Enfim, é uma situação muito difícil. Outro que não cansa de atacar o serviço público do nosso país é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma das últimas dele, Demian, foi essa história de dizer que servidor filiado a partido político é militante e não pode ter estabilidade no cargo. Fica difícil até de analisar uma declaração absurda como essa, Demian. Por que essa ânsia do governo em considerar servidores públicos como inimigos do país? A primeira coisa que tem que ser dita sobre esse ponto é uma explicação, tentar ser o mais didático possível, que a gente entenda que não existe república no sentido formal do termo sem servidores públicos, né? Ou seja, servidores que tenham estabilidade. Por quê? E aí lembrando, né? Ou seja, que essa estabilidade é o que garante que a alternância no poder, né, seja, a mudança no espectro político do governo, de quem está no governo, não comprometa os serviços básicos da população. Porque esses servidores são servidores do Estado, não são servidores do governo. Se você ataca o serviço público, você diminui a quantidade de servidores públicos, para você manter a máquina do governo funcionando, o que você vai fazer? Você vai fazer o empreguismo.
vai colocar um monte de gente pela janela, né? Ou seja, gente que compõe a clientela de determinados políticos. É um troço antirrepublicano, sim. Já foi uma certa, um certo desenvolvimento importante institucional na sociedade brasileira, nos marcos do capitalismo, a criação, né, de critérios para a formação de uma burocracia do serviço público profissional, né, que entra através de concurso, que essa estabilidade é o que dá independência do serviço público em relação aos governos de plantão. Ou seja, o ataque a isso é um ataque a uma instituição fundamental da República. E a gente sabe que esse discurso contra os serviços públicos, ele tem mais de 30 anos. Ele remete, se a gente pensar assim, como esse discurso vinculado ao projeto neoliberal, ele vem desde a eleição do Collor, né? Esse discurso reacionário das classes dominantes, que é muito difundido na mídia, né? Que coloca os servidores públicos como se fosse todo mundo marajá, todo mundo recebe muito bem. E o quadro não é esse. A gente tem, de fato, algumas carreiras que têm salários que não são justificáveis, né? Gente ganhando salários astronômicos, mas esse setor é minoritário entre servidores públicos. Geralmente são apresentados como se fosse todo servidor público é assim, né? Então isso não é. Vamos pensar o caso dos juízes, né? A gente tem quadro pornográfico, gente que ganha muito acima do teto constitucional, mas são juízes, né? E isso fica por isso mesmo. Você nunca vai ver esses projetos de destruição de serviço público atingindo essa casta, né? Porque ela é muito importante na reprodução da dominação de classe no Brasil, até pela posição que se encontra esse setor. Então é preciso dizer isso, né? Que nesse quesito, o Bolsonaro, em certo sentido, o projeto bolsonarista, essas falas do Paulo Guedes, embora sejam falas truculentas, né, odiosas, elas reproduzem falas que estão presentes na mídia brasileira, em setores importantes da classe política brasileira há mais de 30 anos. Reflexo disso é essa tentativa dos neoliberais em entregar nossas estatais ao capital estrangeiro. Já estão na mira do governo para o segundo semestre a Eletrobras, os Correios, a Dataprev. São pelo menos 4 privatizações previstas ainda para 2020. Esse plano de desestatização, além de piorar muito o serviço das empresas, traz um ônus enorme à população. Eu vi esses dias uma comparação a respeito do envio de uma encomenda pelos Correios e por outras empresas privadas que realizam esse mesmo tipo de serviço. O preço praticado pelos Correios era de pelo menos metade do valor cobrado por outras transportadoras. Se algumas dessas empresas forem privatizadas, de fato, indiscutivelmente, no curto prazo, os brasileiros vão sentir o aumento nas tarifas e uma degradação desse serviço. De qualquer modo, a necessidade do governo federal de garantir uma base de apoio no Congresso pode ser que bloqueie, isso é uma contradição que está colocada, a venda dessas empresas. Pois, historicamente, as diretorias, né, e os cargos dessas empresas têm servido de moeda de troca com os partidos para a formação de base de apoio nos governos, né? Isso tem sido algo que, inclusive, diga-se passagem, não é nada republicano, né? E que, enfim, atravessa, né, essa forma do regime político brasileiro. Então, isso é uma contradição que está colocada aí. Isso pode impedir a venda dessas empresas, inclusive a própria sorte do Paulo Guedes, né? Alguns analistas têm apontado na possibilidade de que haja uma mudança da orientação econômica do governo, com certo desgaste do Guedes. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele está muito bem posicionado aí como figura central do projeto bolsonarista, nessa ala anarcocapitalista do projeto bolsonarista, que visa de fato a liquidação mesmo, né, do país, das estruturas de constituição do próprio Estado Nacional, né, exceto, obviamente, as Forças Armadas, as forças de repressão. Essas estão tendo reforço orçamentário, né? Enfim,
preciso, né, lembrar que tem contradições colocadas nesse processo e isso depende também das ações que a oposição de esquerda, que é a oposição que se opõe a isso, possa tomar para impedir esse crime, né, que seria a privatização dessas empresas. Você observa alguma possibilidade de haver oposição efetiva a esse tipo de iniciativa do governo federal, Demian? Os partidos progressistas têm condições de barrar essa sanha privatista? Eu te confesso que não vejo o interesse desse pessoal da dita esquerda em oferecer resistência. As legendas parecem mais interessadas nas eleições de 2022. Olha, a situação é muito difícil para a oposição de esquerda. A oposição liberal, que é representada atualmente basicamente pela mídia, né? O Grupo Globo, Folha, Estadão, os grandes jornalões, né? Apoia a agenda neoliberal, né? Eles têm uma oposição, né, que é pronunciada às vezes a determinadas pretensões ditatoriais do Bolsonaro, porque entre essas pretensões ditatoriais do Bolsonaro é evidente que um dos alvos é a imprensa, né? A ideia da imprensa livre, né? Que também é uma certa mistificação, mas isso a gente pode deixar para discutir em outro momento, né? Mas, ou seja, eles querem essa imprensa oficialista, que é um pelotão de Alexandre de Garcia, para ficar bajulando o governo e defendendo a cloroquina, né? Então, nesse sentido, esses jornalões que foram golpistas em 2016, né? E que pavimentaram o caminho para a sanção do bolsonarismo, se tornaram um alvo e por isso que eles reagem. Isso é um problema porque até agora essa oposição tem tido maior, digamos assim, maior desenvoltura. E na esquerda tem faltado audácia, mas também a capacidade de se diferenciar dessa oposição liberal e apresentar um programa próprio. Um programa esse que passa necessariamente pela defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos. Não só disso, mas obviamente que passa também por esse elemento. Então é necessário que a oposição de esquerda apresente um programa alternativo, realista, de poder, que saiba dialogar com a população, né? Que consiga dialogar com o setor que apoia o governo Bolsonaro, mas que não compõe aquele núcleo duro, fascistoide, que apoia o bolsonarismo porque é preconceituoso, porque tem uma mentalidade fascista mesmo. Esse setor é imprestável. Esse setor não tem diálogo. Esse setor, de fato, é inimigo da democracia. Esse setor não tem como conversar. Mas tem uma parcela muito grande de setores que apoiam o Bolsonaro que não pertencem a esse núcleo sectário, que é preciso dialogar com essas pessoas, atingir o coração dessas pessoas, ser paciente com elas, chegar, né, e conversar com essas pessoas. Porque a questão da privatização dos serviços públicos no Brasil sempre foi alvo de uma certa disputa de hegemonia. Nos anos 90, principalmente no período da hegemonia tucana com o Plano Real, o apoio à privatização dos bancos estaduais, as pesquisas da época demonstravam, foi significativo. Mas o desgaste provocado pelo ciclo de privatização tucano, o desgaste e a degradação de serviços públicos alterou, né, substancialmente esse consenso, né, que foi quebrado, e isso permite, inclusive, o ciclo de governos petistas, que a gente for ser rigoroso, a gente sabe que eles não romperam, né, nem muito menos revisaram as privatizações criminosas que foram feitas na época tucana. Mas o consenso antiprivatista foi algo utilizado com muita habilidade pelo PT e que foi um discurso que garantiu as suas diversas vitórias eleitorais. Em 2006, 2010, 2014, o PT venceu o PSDB acusando o PSDB de ser privatista. Agora, a gente sabe que, pelo menos de 2015 para cá, esse consenso contra a privatização, ele retrocedeu bastante. E se criou, no sentido contrário, novamente o consenso ideológico pró-privatização. Uma ofensiva neoliberal no Brasil no último período, que se combinou ao colapso e à derrubada do governo
do PT, né? Então, esse consenso antipetista, ele trouxe no bojo esse tipo de visão de mundo, que é muito popular, e é fundamental quebrar esse consenso contra a privatização. Esse é um trabalho árduo, mas necessário para a sobrevivência mínima da esquerda. Pois sem um apoio na sociedade, a esquerda pode desaparecer de fato. A gente não sabe como vai ser a eleição esse ano. Pode ser um grande desastre para a esquerda. Pode ser um grande desastre. Principalmente, as eleições municipais já são eleições mais despolitizadas, né? Então, necessário principalmente nas grandes capitais, lugares onde a esquerda tem alguma chance, né, de pelo menos aparecer no jogo político, né, de ser capaz de pautar essas questões fundamentais na sociedade brasileira. É isso. Demian Mello, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar do Faixa Livre, fazer um apelo aí para todos os ouvintes e para que apoiem o programa Faixa Livre. O Faixa Livre é um programa fundamental, né? A gente precisa de apoiar uma experiência como essa, que qualifica o debate público no Brasil. Então, eu aproveito aqui para agradecer o convite, né, a participação, e também declarar aqui e convidar todos a apoiarem o programa. Valeu, gente. Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, Demian Mello. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a toda a equipe do programa, aos nossos ouvintes. Prazer mais uma vez participar novamente, deixar aqui de início um grande abraço para o Paulo, para o Cid, nossa querida Celeste, e agradecer mais uma vez um convite gentil de vocês para discutir assuntos jurídicos e políticos do momento e poder dar uma contribuição para as reflexões dos nossos ouvintes. Bernardo, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, o que repercutiu muito na última semana foi aquele episódio da descoberta de movimentações financeiras suspeitas na loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, localizada em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com os extratos bancários da quebra de sigilo desse comércio do filho do presidente da República, foram constatados 1.512 depósitos em dinheiro entre março de 2015 e dezembro de 2018. Várias dessas operações foram feitas de forma fracionada e sucessiva, com valores repetidos. Existe a suspeita do Ministério Público de que esse tipo de prática tenha sido realizada para lavar o dinheiro adquirido naquele esquema de rachadinhas do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Primeiro, Bernardo, como é que você observa esse tipo de situação? É um tanto incomum essa quantidade enorme de depósitos fracionados em dinheiro em caixas eletrônicos. Anderson, vamos lá. Tentando não associar isso exatamente à figura do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, eu tenho aqui, no mínimo, um indício interessante. É muito comum em esquemas de lavagem de dinheiro que se utilize o expediente do dinheiro vivo. Dinheiro vivo não tem como ser rastreado. Pense que você foi assaltado no meio da rua e na sua carteira tinham R$500. E depois a pessoa largou a carteira com todos os documentos, mas levou o dinheiro. Como é que você vai achar esse dinheiro? Uma vez eu achei uma nota de R$50 no chão, lá na Rural. E assim, eu fui na coordenação e disse, olha, deixaram cair, não sei de quem é. Foi até um motivo de piada. Nossa, vamos fazer um edital para descobrir, blá, blá, blá. Aí eu disse, olha, deixem aí na mesa, se o dono aparecer, vocês entregam. Calhou a sorte que era um aluno nosso ambulante que deixou cair a nota
e desesperado veio na coordenação perguntar se alguém tinha achado aquele dinheiro. Já furtaram de uma mochila minha em Lisboa 50 euros, entendeu? Então, o dinheiro físico você não consegue encontrar com facilidade. E é estranho que certas transações sejam feitas com dinheiro físico. Por que eu disse que é um indício e não exatamente uma prova? Eu tenho que analisar isso num contexto. Pode ser um pequeno planejamento tributário, que é o que a gente chama de elisão fiscal. Meu pai era advogado criminalista, trabalhava também com direito penal tributário. Existem casos em que você, para evitar incidências de imposto, o que é legal, pode trabalhar em pequenas quantidades com dinheiro vivo. Só que se você pensa em 1.500 saques durante 3 anos, estamos falando de 500 saques, que dá mais de um por dia. Dá, na verdade, 1,5 saque por dia. Os valores eram fracionados para não atingir o limite de 10 mil reais. Por quê? Porque a partir disso você tem que notificar, você tinha e tem que notificar ainda as autoridades do COAF. Mas eu tenho que ler isso com outras questões que têm aparecido na investigação, ok? Por exemplo, o fato de que o valor depositado quase sempre voltava como, segundo o que tem se apurado, como suposto lucro da franquia, a proximidade com o pagamento dos funcionários na Alerj. Então, tudo isso tem que compor um cenário para a gente tentar distinguir se era uma simples técnica de elisão fiscal, porque hoje, na era do home banking, na era da criptomoeda, você ter uma movimentação tão intensa em dinheiro espécie é absolutamente anacrônico. Eu tenho uma diarista em casa e eu pago ela por transferência bancária. E é uma pessoa humilde, mas ela tem acesso a um banco. Mas ainda assim, pode ser que no planejamento daquele empresário possa ser legítimo isso, ou pode ser o indício, a porta de entrada de uma lavagem de dinheiro, de uma prática de lavagem de dinheiro até para outros crimes, entendeu? Então, quando aparece aí fulano comprou apartamento em dinheiro vivo, nós estamos falando de um apartamento no Rio de Janeiro, nós estamos falando de 300, 400, 500 mil reais para cima. Você aparecer com uma mala de dinheiro vivo para comprar um apartamento é uma coisa muito suspeita. É esse contexto que vai indicar se a gente está diante de um planejamento tributário legítimo para evitar a incidência do imposto ou para facilitar, digamos assim, o fluxo de um pequeno negócio, que não é o caso, vamos dizer assim, de uma franquia da Copenhagen, que já chamaria de pequeno para médio, ou se na verdade é um esquema de lavagem de dinheiro. Então, é uma situação muito complicada. Na intensidade no fluxo com que foi feito no contexto em que se insere, é mais um elemento indiciário potente contra o senador Flávio Bolsonaro. Essa descoberta a partir dos extratos, Bernardo, de alguma forma vai ao encontro daquelas primeiras suspeitas relacionadas aos 48 depósitos na conta pessoal do Flávio Bolsonaro, também em dinheiro vivo, entre junho e julho de 2017, no autoatendimento da agência da Alerj, todos com o mesmo valor de R$ 2.000, que envolve diretamente aquele ex-assessor preso, o Fabrício Queiroz. Esse tipo de prática é comum para o filho do presidente. Pois é, Anderson, a sua segunda pergunta ela é convergente, na verdade, com a minha fala anterior. Então, assim, a gente tem aí um período específico em que 48 depósitos desses foram feitos por Fabrício Queiroz no autoatendimento da Alerj. E aí, de novo, dentro do arco das investigações, a gente já viu, por exemplo, que quase tudo era próximo à data do pagamento dos servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A gente já viu questões envolvendo a filha do Queiroz e depósitos em dinheiro. Então, a gente começa a ter uma investigação. E veja bem, o COAF estava investigando vários deputados estaduais, mas a gente percebe claramente que o quadro do ex-deputado estadual, agora senador Flávio Bolsonaro, é muito mais nítido, com indícios que apontam para algum tipo de lavagem de dinheiro e de prática de crimes tributários, enfim. Porque você vê uma sistematicidade dos depósitos, as mesmas pessoas envolvidas. A prática aponta para isso, entendeu? Então, esse exemplo só reforça a minha fala anterior de que a gente tem que ver
quando a gente pode ter uma situação dessa com um planejamento, digamos assim, de um pequeno comerciante, de um pequeno empresário, pagar alguma coisa pequena, enfim, e quando isso é uma forma de evitar a incidência de um imposto de forma legítima, legal, e quando é uma prática criminosa ilícita de lavagem de dinheiro. Decididamente, aquele lema do siga o dinheiro continua cada vez mais procedente. Agora, a defesa do Flávio Bolsonaro, além de negar qualquer irregularidade nas contas do senador, fez uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público contestando esses constantes vazamentos de informações a respeito desse inquérito. Você acha, Bernardo, que a divulgação desses dados que são apurados pela imprensa em relação a uma investigação sigilosa é mais benéfica ou prejudicial? Tentando de novo fazer uma cisão entre os fatos, a situação em si e a figura pública Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, é correta a alegação da defesa de que se eu tenho investigação sigilosa, esses fatos não deveriam estar vazando dessa maneira. Isso é uma reclamação, inclusive, do PT, da esquerda em geral, dos opositores da Lava Jato, em relação à maneira como os vazamentos eram usados politicamente para prejudicar o PT, o governo, na época, lá em 2015, 2016. Pode estar havendo algum uso político disso dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu não posso descartar isso, entendeu? Quando a gente lembra que o ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro escreveu há uns 15 anos ou mais um artigo em que elogiava a forma como eram vazadas as informações para a imprensa no âmbito da Operação Mãos Limpas, a gente vê que talvez um certo setor do Ministério Público e da magistratura esteja entendendo que fazer essa ponte, ainda que indevida, ilícita, com a imprensa, pode favorecer o processo de julgamento de grandes autoridades públicas, de figurões, de criminosos de colarinho branco. Não sei se é o caso específico do senador Flávio Bolsonaro, deixando claro que a investigação ainda está em curso e você tem uma série de nuances de questões de furo ainda para serem resolvidas, mas vamos dizer que a primeira fotografia não é agradável. Mas vamos tentar pensar fora da caixa e tentar pensar não em uma pessoa que a gente não goste ou que potencialmente a gente não goste. No caso daquela menina que teve que passar por um aborto em decorrência de um estupro no início desse mês, todo mundo se revoltou com o vazamento dos dados pela militante de extrema-direita Sara Giromini, vulgo Sarah Winter. E era um processo com sigilo de justiça e lá estava nome, um monte de detalhes vazados. O sigilo, ele protege muitas vezes valores caros. A imagem, a integridade de crianças e adolescentes, a honra da pessoa, porque muitas vezes ocorre a investigação, você precisa amadurecer os fatos. E, como eu disse antes, o COAF faz um levantamento que, no início, ele não diz se a pessoa cometeu ou não crime. Ele diz o seguinte: olha, essa movimentação financeira aqui é atípica. A pessoa é chamada, muitas vezes, para se explicar na Receita Federal, e tem uma explicação plausível, e aquilo ali morre naquilo ali mesmo, entendeu? Então, o sigilo judicial, seja num caso de estupro, seja numa separação, seja numa investigação criminal envolvendo ilícito tributário, ele tem uma função, e quebrar o ilícito, o sigilo é criminoso também, entendeu? Temos que oferecer a nossos adversários todas as garantias que existem na legislação, na Constituição, até porque nós gostaríamos que eles fizessem o mesmo por nós. A ideia republicana de igualdade perante a lei não é esse adágio vazio e autoritário que Sérgio Moro propaga do ninguém está acima da lei, entendeu? Como se a lei fosse, na verdade, algo despótico. Mas justamente o fato de que todos temos direito a um igual reconhecimento e a igual dignidade, que as garantias não devem ser seletivamente aplicadas. Portanto, acho a reclamação procedente e justa da defesa do senador. Gostaria, talvez, que ele revesse como o pai dele, atual presidente da República, surfou em vários vazamentos da Lava Jato e no famoso vazamento das gravações ilicitamente captadas entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá no fatídico ano, março de 2016.
Outro episódio que continuou na pauta, Bernardo, foi aquele dossiê contra servidores públicos antifascistas produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Supremo Tribunal Federal julgou esse tema na última semana a partir de uma ação do Partido Rede e suspendeu a produção desse tipo de documento por 9 votos a 1. Como você analisa o resultado dessa votação na Suprema Corte, Bernardo? Anderson, em primeiro lugar, eu acho que essa ação é um ponto de partida. Declarar esse tipo de prática ilícita é fundamental, ilícita e inconstitucional, ok? Então, a ação em si de declarar inconstitucional a prática administrativa de elaboração de dossiês de servidores antifascistas, de levantamento de tendências políticas no âmbito da administração pública federal, ela é meritória, mas é preciso deixar claro que a decisão em si é um baque no governo, ok? Ela é uma demonstração de apreço à democracia, ao Estado Democrático de Direito, aos direitos humanos, ao pluralismo, mas a efetividade dela vai depender de outras instâncias. Em primeiro lugar, porque os setores de inteligência fazem esse tipo de monitoramento e de levantamento resguardados por exceções à Lei de Acesso à Informação, exceções previstas na Constituição, mas uma coisa é levantar potenciais ameaças. Por exemplo, alguns países fazem cadastros com pessoas que se envolveram em tumultos de torcidas organizadas, os hooligans, gente que tem que se apresentar na delegacia na hora do jogo. Você faz monitoramento de pessoas processadas, acusadas por ilícitos financeiros, de redes transnacionais, ainda que sem condenação. Mas você, bem ou mal, está monitorando as pessoas, potenciais criminosos, que fizeram coisas criminosas. Ser antifascista, militar numa organização antifascista, ter uma ideologia política, lembra aquele cenário triste dos anos 50 dos Estados Unidos, dos dossiês do senador McCarthy, que deu origem, inclusive, a uma palavra, a um neologismo político, o macartismo, que era a prática de levantar e perseguir comunistas em organizações públicas e privadas. Aí você não está monitorando pessoas que têm praticado no passado e no presente atos potencialmente perigosos à ordem pública, à segurança, à sociedade democrática, mas aí sim você está perseguindo ideologicamente pessoas. Agora, a decisão é importante na medida em que você diz é inconstitucional você fazer isso. Não sei se ela vai, de todo, impedir ou suprimir a prática. O que eu acho interessante é que essas pessoas que estão no dossiê, e aí a decisão poderia ter dado um passo além, essas pessoas usarem a decisão para obterem indenizações do poder público por perseguição política, ok? E que efetivamente você reforce a obrigação prevista na Lei de Acesso à Informação para que esses dados sejam colocados público para escrutínio da imprensa. Eu preciso saber claramente quem eram essas pessoas, como é que elas estavam sendo investigadas, não para reforçar a perseguição, mas para entender o que é que se pretendia com aquilo e, acima de tudo, permitir essas pessoas que elas possam receber indenização e algum tipo de reparação moral e simbólica que seja, um pedido de desculpas, uma retratação, e que quem produziu o dossiê seja responsabilizado administrativa e penalmente. Então, a decisão é uma primeira etapa de um processo de responsabilização mais amplo que tem que vir na sequência. O voto divergente nesse julgamento, Bernardo, foi do ministro Marco Aurélio Mello, que ressaltou a responsabilidade do Legislativo em analisar esse tipo de demanda por ser o centro político do país, convocando o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, para prestar esclarecimentos a respeito do dossiê. O magistrado do STF disse também que, abre aspas, insiste-se em deslocar matéria estritamente política para o Supremo, provocando um desgaste incrível em termos de poder judiciário, fecha aspas. Você concorda com essa tese do Marco Aurélio, Bernardo, de que o judiciário não pode jurisdicionar a respeito do tema? Eu concordo em parte, porque não é que é desnecessário ou inefetivo, mas vamos dizer que
a proibição, ou configurar como desvio de finalidade esse tipo de atividade de investigação sigilosa que configura intimidação e perseguição política por divergência de ideias, enfim, vamos dizer que isso é importante como um marco para uma segunda etapa de responsabilizações individuais. Então, eu não concordo totalmente eu não concordo totalmente com o ministro Marco Aurélio, porque a ação já fixou uma tese importante que pode ensejar ações individuais de responsabilização por esses fatos e prevenir ou inibir esse tipo de prática na administração. Mas dentro das atividades de inteligência é possível que esse tipo de coisa continue ocorrendo. E aí Marco Aurélio se pegou, não acho que foi um voto pró-governo, não me parece ser esse o perfil do ministro Marco Aurélio. Ele se pegou uma questão processual de que as pessoas poderiam acessar essas informações por meio de habeas data, que é uma outra ação de caráter individual para acessar bancos de dados mantidos por instituições governamentais e ainda que privadas, mas que de caráter público. Como o documento está em sigilo, Marco Aurélio também não deu a liminar, porque entendeu que não havia prejuízo a essas pessoas. Eu confesso que, nesse ponto, o sigilo ele tem uma ambiguidade. Ele pode proteger os criminosos, como pode proteger as vítimas. O correto não seria uma publicação ampla, mas ao menos permitir aos interessados que eles acessassem os dados, ok? Ou que houvesse um acesso mediado pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, e de que as informações estivessem ou fossem compartilhadas para escrutínio das comissões de fiscalização e controle do Congresso Nacional, de que houvesse algum tipo de supervisão do porquê isso foi produzido, quem foi atingido, que essas pessoas fossem comunicadas. Um membro do Congresso, não sei se Fábio ou Nelsinho Trade, eu não me lembro agora porque eu sei que tem os dois. Um deles comenta, inclusive, que o dossiê não tinha uma segunda etapa. Ele levantou quem eram as pessoas, mas não propunha medidas. Não tinha segunda etapa porque talvez não tenha dado tempo de ter uma segunda etapa, de deflagrar processos administrativos disciplinares, de perseguir, de fazer devassa fiscal como instrumento de intimidação, que eram técnicas usadas durante a ditadura militar, ok? Agora, Marco Aurélio tem um ponto importante. Produção desse tipo de documento pode ensejar crime de responsabilidade do ministro de Estado. Não sabemos que autoridades acessaram, participaram da elaboração disso. Foi interessante notar que a ordem de produção desse material vem no último dia de trabalho do ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, quando ele começa no final da gestão do ministro, bem no finalzinho da gestão do ministro Sérgio Moro, a ponto do ministro André Mendonça tentar se esquivar dizendo eu não sabia nada sobre isso, o que é mais temerário ainda, porque em tese haveria uma estrutura paralela de investigações políticas dentro do Ministério da Justiça, e nesse governo esse é um cenário preocupante. Mas a gente também tem que analisar aqui, que o Legislativo tem se omitido em estabelecer as sanções políticas aos ministros ou ao próprio presidente, enfim, há toda aquela discussão que a gente já teve aqui em outros programas da blindagem feita via Procuradoria-Geral da República, onde nenhuma notícia-crime prospera, nenhuma investigação é instaurada. Então, tem uma falta também, aí nesse ponto eu vou concordar com o voto do ministro Marco Aurélio, tem faltado também a atuação política de fiscalização do Congresso Nacional, que arrefeceu de alguns meses para cá, vamos dizer assim, o que também tem dado, vamos dizer assim, fôlego ao presidente Bolsonaro e a seus aliados. Esse dossiê, Bernardo, não teria de ser divulgado à sociedade para que todos saibam quem o governo andava investigando de maneira ilegal? Esse sigilo do documento não é ruim para a nossa democracia? Anderson, até a gente já tinha comentado um pouco na resposta anterior, você coloca isso. Eu não sei se eu divulgaria nome e dados. Porque, de novo, a divulgação do dossiê ela pode ser extremamente nefasta para as vítimas. Elas podem, por exemplo, ser alvo de discurso de ódio, de ameaças do campo político da extrema-direita, com base nesse dossiê. Muitas vezes, sem dossiê nenhum, atores progressistas, antifascistas, democratas em geral, já são objeto desse tipo de
atuação nefasta desse tipo de escárnio aos princípios civilizatórios mais básicos, quando pessoas simplesmente partem para ameaça vulgar. Ameaças e agressões verbais já são deprimentes, quando ainda vem no bojo ameaça de agressão física ou mesmo de morte, piora. Então tem esse lado que eu acho que é sensível, porque tem a questão do direito à intimidade dessas pessoas. Eu acho que o que você poderia dizer era a sociedade, olha, que tipo de funcionário público foi investigado? Que tipo de servidor? Olha, eram servidores de carreira. Você poderia divulgar os perfis e fazer uma abordagem discreta em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, o Congresso Nacional, para que as pessoas fossem informadas e devidamente assistidas pela Defensoria Pública da União ou por seus advogados, decidissem se gostariam ou não de prosseguir com ações de responsabilização individual contra o Ministério, ou se poderia se fazer uma ação coletiva de responsabilização contra a União, contra o governo federal, enfim. Ministro André Mendonça tem muito a explicar, Sérgio Moro tem alguma coisa a explicar, mas eu acho que o que serve à sociedade nesse momento é expor quem estava produzindo esses dossiês, o nome do funcionário, o setor, as implicações, quem indicou, entendeu? Eu acho que a gente tem que se mover aqui de uma forma muito delicada, ok? Porque muitas vezes revelar o nome da pessoa pode até expô-la a maiores perigos. O que essas pessoas precisam nesse momento é de proteção e, acima de tudo, que esses agentes públicos sejam responsabilizados pela produção desse tipo de dossiê. Bernardo, o Jair Bolsonaro, que andava quieto nos últimos tempos, voltou a atacar de maneira covarde a imprensa. Dessa vez, o presidente da República ameaçou agredir um jornalista do jornal O Globo, que o questionou a respeito dos repasses financeiros de Fabrício Queiroz à primeira-dama Michele. O ex-capitão do Exército disse ao repórter ter vontade de encher tua boca de porrada. É mais uma daquelas declarações graves do chefe do Executivo, Bernardo. Anderson, declaração como essa do presidente Jair Bolsonaro, a gente se enoja, mas infelizmente começou a virar algo banal. Desde 1º de janeiro não é a primeira e eu tenho alguma desconfiança que até 31 de dezembro, desde 1º de janeiro de 2019, sendo mais claro. Eu tenho alguma desconfiança, para não dizer certeza, que até 31 de dezembro de 2022 não será a última que veremos. Visivelmente é uma ameaça, é uma agressão desnecessária e mereceria, sim, mediante a representação da repórter, ou da repórter, não me lembro exatamente, a devida responsabilização com notícia-crime e ajuizamento de ação penal privada, se fosse o caso, entendeu? Mas, conhecendo o PGR como conhecemos, acho que isso não vai a lugar nenhum. E mesmo que o STF aceite uma queixa sobre esse ponto, o que eu não acredito, certamente o Congresso não vai deixar um processo criminal prosseguir, até porque, apesar de no nosso imaginário a ameaça ser uma coisa grave, o crime em si não tem uma pena tão grande, entendeu? E o presidente vai dizer, como seus apoiadores já estão dizendo, que ele só reagiu, que ele falou de cabeça quente, que meteram a mulher dele no meio, que defendeu a honra da mulher. Quando a pergunta de ofensiva, na verdade, não teve nada. E talvez para ele o silêncio pudesse ser sem comentários, não vou responder perguntas de baixo nível, enfim. Ele foi mal assessorado, se bem que nem a melhor assessoria pode dar conta de uma pessoa com hábitos tão brutos e com um apego tão grande à violência como método de ação política. O deputado Bolsonaro é o pior cartão de visita do presidente Bolsonaro. Ele não houve nenhuma mudança na maneira de ser e pensar em relação ao tempo em que Bolsonaro foi deputado federal, e a presidente da República só reflete isso, e só reflete o buraco civilizatório em que o Brasil se meteu com a eleição de Jair Bolsonaro. Mas é uma declaração grave, merece repúdio, é ameaça ao trabalho da imprensa, é intimidação, algum tipo de censura do Congresso Nacional, que não é um crime de responsabilidade, porque tem tantos outros piores na frente. E é triste que a gente diga que isso é pequeno perto de outras coisas que Bolsonaro já fez. Algum tipo de resposta política mais contundente deveria surgir. O que acabou aparecendo foi o escárnio
da imprensa, foi a repulsa, foi a reação da imprensa que criou a campanha com charges e memes perguntando dos 89 mil. As pessoas compraram, mas fora da bolha progressista, não teve capilaridade, não chegou à grande população, infelizmente. Então, Bolsonaro vai se alicerçando na cumplicidade das instituições e sem nem a decência de pedir desculpas, o que é uma coisa deprimente. Mas, enfim, é o Jair Bolsonaro que conhecemos a vida toda e não era agora que ele ia mudar. Essa declaração do presidente repercutiu muito mal, Bernardo, como não poderia deixar de ser, especialmente no exterior. Você observa algum tipo de risco para o Bolsonaro com essa agressão verbal ao jornalista? Não é a primeira nem a segunda vez que ele ataca a imprensa, né, Bernardo? Não é a primeira nem a segunda vez que Jair Bolsonaro ataca a imprensa. Entre uma eventual responsabilização criminal e crime de responsabilidade, você já tem um amplo caldo de cultura autoritário do presidente Jair Bolsonaro, evidenciado aí uma forma de agir, as suas ligações, o desprezo pela imprensa dentro daquele método que regimes populistas de direita radical, de extrema-direita, têm recorrido ao longo do mundo. Se a gente pegar Salvini na Itália, o Orban na Turquia, Bolsonaro não conseguiu avançar para a fase 2.0, que seriam as restrições institucionais ou as perseguições políticas oficializadas, como regimes como o da Turquia, da Hungria, da Rússia já vão fazendo. Então ele vai continuando com a intimidação no varejo, até porque um repórter, um jornalista, ele é a cadeia mais fraca. Porque Bolsonaro faz o que faz com o profissional de imprensa enquanto ele tiver conivência também das grandes empresas de comunicação. Enquanto o seu ministro das comunicações for o genro do dono de uma das grandes emissoras de televisão pública no país. Então, tem uma solidariedade do editor, do responsável dos grandes jornalistas, mas as grandes empresas de comunicação social continuam contemporizando, embora também elas sofram ataques muito fortes, como, por exemplo, a medida provisória que dispensou a publicação de editais em grandes jornais, medidas para o uso político da publicidade oficial. Ironia do destino, tanto se acusava o PT de fazer isso, e no final o PT tinha aquela regra da mídia técnica e anunciava na grande imprensa, mesmo sofrendo críticas pesadas da grande imprensa. Então, se dizia que o PT financiava blogs sujos, mas nunca se financiou blogs com redes de fake news tão elaboradas e longe de ser só em ideias conservadoras, mas também ideias autoritárias e antidemocráticas. Então, a imprensa está passando por uma crise muito grande, uma crise estrutural já, decorrente das transformações tecnológicas, mas um governo como o Bolsonaro tem representado uma ameaça à liberdade de imprensa, e é interessante como tudo se contemporiza e como tudo fica por isso mesmo, entre aspas, entendeu? Então, enquanto não se partir por algum tipo de ação política ou judicial mais efetiva, Bolsonaro, enquanto não receber um limite apropriado, vai continuar se excedendo da forma como se excede. E faz isso com a imprensa de uma forma mais ostensiva, mas faz isso com o Poder Judiciário, com o Congresso, enquanto não encontrar limites adequados para os seus arroubos autoritários. Para terminar, Bernardo, eu gostaria de repercutir com você uma declaração dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na última segunda-feira sobre servidores públicos filiados a partidos políticos. Segundo o posto Ipiranga do Bolsonaro, o servidor que tenha filiação partidária não pode ter estabilidade. Ele completou afirmando que não vai dar estabilidade para militante. Servidor é de Estado, como acontece nas Forças Armadas. Esse tipo de fala do ministro, Bernardo, é um absurdo sob diversos aspectos, especialmente por não ter amparo constitucional. É engraçado ver hoje o jornalismo econômico brasileiro. Eu vou começar a sua pergunta com reflexão, Anderson. Até me desculpe já ter começado a refletir sem me referir à pergunta. Mas é engraçado um certo jornalismo econômico falar em Paulo Guedes como um polo de contenção, como um contraponto.
Eu nunca vi nada mais grosseiro em termos de grande economista brasileiro, em termos de chefe da Fazenda, das finanças públicas federais, como Paulo Guedes. Assim, eu não questiono tanto a capacidade, a competência econômica dele, comparada com outros ministros da Fazenda, Economia, Planejamento que nós tivemos desde a redemocratização. Uns mais sutis, outros mais rudes. Mas assim, a ideia que me passa é que Guedes não é uma contenção ao Bolsonaro, que eles são polos complementares ou duas metades da mesma laranja, já que parece ser a fruta que eles mais gostam. Então Paulo Guedes é uma coisa assim agressiva, tosca, autoritária, prepotente. E assim, Paulo Guedes eu não consigo pensar em outro ser humano para ser ministro da Economia do Bolsonaro como Paulo Guedes, tamanha a sincronia, a simbiose e a complementariedade entre os dois. Essa questão dos servidores é de um absurdo, de uma agressividade fantástica. Em primeiro lugar, a Constituição já regulou situações em que a militância partidária é contrária aos interesses de Estado. Então, juízes, membros do Ministério Público não podem ter atividade político-partidária e os militares, tanto os militares das Forças Armadas quanto os policiais militares, a eles é dada a sindicalização, ok? E a filiação ao partido político. Mas, interessantemente, os militares podem recorrer a uma série de estratégias para se filiarem no dia da convenção e concorrerem às eleições da convenção partidária e concorrerem às eleições. A Constituição foi muito benevolente com os direitos políticos dos militares, porque, embora tenha colocado uma restrição, abriu uma janela de oportunidade em que o militar, o agente de segurança policial, pode fazer política durante muito tempo, internamente, sem estar afiliado a um partido político, e promover a sua filiação de último momento. E não por acaso a gente vê no entorno do bolsonarismo o peso que policiais militares têm e oficiais das Forças Armadas, todos devidamente colocados na reserva pela Constituição e pelas leis, mas visivelmente como eles são uma perna importante do bolsonarismo. E, ao mesmo tempo, o servidor público civil ele não tem esse tipo de restrição. Teve no tempo da ditadura. E, diga-se de passagem, a atuação político-ideológica, a gente pensar o governo como um todo homogêneo é uma grande ilusão. Vamos lembrar daquela reunião gravado dos ministros em que o Bolsonaro, que o Moro, tá lá o Moro, Bolsonaro, Ricardo Salles, de passar a boiada. Tem um trecho muito pouco comentado daquela reunião, que é a ministra Damares Alves, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, enfrentando o Nelson Tais, ministro da Saúde, que o ministério dele estava infestado de feministas, de abortistas. Embora isso seja um arrobo autoritário dela, a questão é que durante a redemocratização, bons quadros progressistas fizeram concurso e subiram nas carreiras de Estado. Como também no auge do lulismo, o Ministério da Fazenda estava cheio de autores, de servidores de carreira, com um perfil mais ortodoxo de política econômica, ou que eram quadros que em algum momento trabalharam em posições médias do sistema bancário e do sistema financeiro. Então, a gente vê nas discussões de governo o servidor do Banco Central, o servidor do Ministério, agora da Cidadania, né, antigamente Desenvolvimento Social, da Educação, como existe um embate dentro dessa coexistência de formações diferentes dentro da carreira. Que o recado do Bolsonaro, do Paulo Guedes, ele é mais sutil, não é só contra a filiação partidária, porque a atuação partidária dentro do governo, aliás, seria interessante perguntar se os indicados dos deputados da base bolsonarista, do PSL, do Novo, do PSD, de quem quer que sejam, do Centrão, se eles estão abrindo mão das suas credenciais partidárias ou pedindo a suspensão ou o cancelamento da filiação partidária. Eu ficaria muito curioso saber disso. Colocado isso à parte, o que está em discussão é uma cruzada que o bolsonarismo está travando de despetização, nos termos que eles mesmos usam, que é, digamos assim, combater ideias progressistas dentro da burocracia do Estado, da burocracia permanente. Então, esse ataque à estabilidade é uma forma de intimidar servidores
como o Procurador-Geral da República já está tentando intervir na escola de formação do Ministério Público, porque ele diz que ela é muito pendente para a esquerda, entendeu? Então, o que está acontecendo, na verdade, pura e simplesmente, é que atacando esses servidores com ameaça de retirada de estabilidade, o que está em curso é um projeto violento de aparelhamento. E é interessante, de novo, como durante anos a grande mídia faz todo um celeuma em torno do aparelhamento petista, que vamos deixar claro, todo o governo, toda a gestão traz as suas ideias, suas concepções políticas, e é normal que isso, de uma certa forma, se capilarize até um segundo, terceiro andar da burocracia, nos 2, 3 primeiros andares da burocracia estatal, da máquina federal, para que haja convergência entre a direção política e a máquina administrativa. E o que está se tentando fazer é um processo de captura pelos ideais políticos que movem o bolsonarismo com ameaça de quem discorde. Sempre o exemplo do servidor que não tem que ter estabilidade é do militante petista. Só que a maioria dessas pessoas que, quando muito, ocupavam cargos em comissão, já saiu do governo há mais de 4 anos. E quem está por concurso e faz as suas e cumpre suas atribuições, não deve ser perseguido por suas ideias ou por sua filiação partidária, desde que não confunda o ambiente de trabalho com o ambiente de militância partidária, que faça depois do expediente, no final de semana, em horário alternativo, ok? E que represente, quando estiver a serviço do governo federal, que represente o programa político que foi eleito democraticamente nas urnas, ou aquele que embasa a Constituição e a legislação vigente, ok? Então, mais uma de Paulo Guedes que a gente deveria se enojar. Aliás, sobram impropérios para esconder incompetência, para esconder, por exemplo, falta de ideias legítimas para a reforma tributária, que aí acaba na tributação da maluquice da tributação do livro, porque é artigo de luxo, e aí você não responde para a sua base, cadê a isenção até 5 salários mínimos que prometeu na campanha? Paulo Guedes, ele é o maior inimigo de si mesmo, porque ele mesmo não consegue cumprir o que promete e vai se desmoralizando gradativo. O tal gênio político tão decantado por neoliberais, libertarianos, Rodrigo Constantino chama ele de mestre, o tal gênio econômico, melhor dizendo, o maior gênio econômico do liberalismo brasileiro, no final se prova nada mais, nada menos do que um grande engodo, e aí precisa recorrer a esse tipo de crescência autoritária para poder aparecer, para encobrir a sua falta de ideias para a gestão econômica e para tirar o Brasil da crise em que se encontra. Bernardo Campinho, mais uma vez eu quero te agradecer demais por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui de novo com você no programa, com toda essa audiência. Deixar novamente um abraço para o Paulo, para o Cid, um abraço grande na querida Celeste. Espero que os ouvintes tenham um excelente dia. Espero ter podido contribuir com as discussões políticas e jurídicas que a gente travou aqui nessa manhã sobre investigação do senador Flávio Bolsonaro, sobre as questões envolvendo, sobre os despalpérios do Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim, sobre o julgamento da questão dos dossiês no STF. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a servidora municipal e diretora do Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda, o SINCAF, e candidata à eleição ao Conselho Administrativo no Preve-Rio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Agradeço a oportunidade de estar sendo entrevistada num momento tão desafiante para todo o funcionalismo. Muito obrigado, Jane, por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Jane, essa gestão do Jair Bolsonaro à frente da presidência da República é um desastre em todos os setores. E para o serviço público não poderia ser diferente. O governo federal prepara essa chamada reforma administrativa para tramitar no Congresso
que deve afetar ainda mais o funcionalismo no país, já muito atingido nos últimos anos. Primeiro, Jane, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito justamente dessa proposta de reforma que a gestão federal deve encaminhar ao Legislativo. O que mais preocupa vocês nesse sentido? Anderson, o que mais preocupa é o fato de que essas iniciativas que parecem demonstrar um grande rigor técnico, uma grande necessidade de ajustar as contas públicas, quase uma obsessão, é um ataque não só ao serviço público, aos servidores, como também e principalmente um ataque à sociedade. Por quê? Todas essas medidas que estão sendo previstas vão, na verdade, facilitar várias coisas. Primeiro, o clientelismo, o paternalismo, o patrimonialismo, o coronelismo e também todas essas medidas que colocam o servidor como o vilão das contas públicas, na verdade, visam claramente entregar todos os serviços que o Estado presta ao cidadão, e a gente tem que considerar que a sociedade brasileira tem um abismo social enorme e que a maioria da população necessita do Estado para ter dignidade, saúde, educação, previdência social, que são deveres do Estado e direitos do cidadão, vão ficar completamente comprometidos, porque a ideia é entregar todos esses serviços à iniciativa privada e poupar recursos para entregar aos banqueiros e ao setor financeiro. Essas pessoas que estão propondo essa reforma têm compromisso e são representantes deste setor da sociedade extremamente privilegiado já. Então, essa é a minha maior preocupação. E quais os impactos, Jane, que essa dita reforma pode provocar no serviço público do nosso país? Bom, a ideia é reduzir o Estado, cortar o orçamento, já tem um teto de gastos, desvalorizar o serviço público e os servidores. Tem vários cargos vagos já sem provimento, cortaram a possibilidade de reajuste dos salários dos servidores. Isso tem um caráter alimentar. Vão fazer uma reforma da Previdência, vão querer realmente colocar o futuro do servidor com essa iniciativa da capitalização nos braços do setor financeiro, com uma garantia de mínimo, um salário mínimo, o teto do INSS, e o que a gente contribuir individualmente não terá garantia nenhuma de que essas instituições financeiras poderão falir ou que o resultado, no final dessas aplicações de 30 anos, elas não voltem. Eles querem também reduzir temporariamente o salário do servidor para pagar os auxílios emergenciais. Olha que absurdo. Suspender ou cortar o salário dos servidores em até 25. Aí o céu é o limite, porque vai depender do que for aprovado lá. Eles vão querer que as decisões judiciais, que a gente entre, que a gente discuta nossos direitos, só sejam cumpridas caso haja dotação orçamentária, ou seja, nós ganhamos no mérito, mas só recebemos se tiver dinheiro. Vão criar umas organizações sociais, tipo o OS que tem aqui, entendeu? Para contratar os servidores. Então, libera de concurso público, pode nomear os apadrinhados e outra coisa também, podem remanejar os profissionais de lá para cá, cortando o profissionalismo no serviço público, fim das promoções e progressões. Aí, assim, se contratar essa OS, é possível assim, tem um trainee, você vai ser contratado como um trainee por 3 anos, de 3 a 5 anos. Aí, efetivado, vai ter um estágio probatório de mais 7 anos, ou seja, 10 anos para chegar a ser um estatutário, e essa estabilidade é muito flexibilizada. Então, assim, é muito complicado isso, porque vai, na verdade, quebrar a espinha dorsal da garantia de poder denunciar, de poder fiscalizar, de poder, fica livre, para botar as pessoas que vão ser cordatas com o governo do momento. Só tem uma coisa que tem que ser lembrada. Hoje o governo é assim, amanhã será assado. Essas próprias pessoas que estão propondo têm que ter juízo para pensar nisso.
Mas até lá eu acho que elas vão tentar dar outro golpe. Agora, Jane, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu mais uma daquelas suas declarações absurdas essa semana. O braço direito do presidente da República disse que servidor filiado a partido político é militante e não pode ter estabilidade no cargo. Ele chegou a comparar o funcionalismo público aos militares, afirmando que são servidores de Estado. Fica cada dia mais claro o horror que esse pessoal tem ao serviço público. Como é que você viu essa fala do Paulo Guedes, Jane? Bom, eu vi como qualquer pessoa de sensatez viu, né? Primeiro que é um absurdo, porque eles agem como se eles também não tivessem trabalhando de forma ideológica, né? Num viés claramente ultraliberal para combater o Estado, né? A feição de Estado que nós aprovamos e pactamos na Constituição de 88. Para a primeira coisa. Segundo, que é um atentado colossal à democracia, porque é um fundamento, né, da Constituição a liberdade, né, de pensar, de dizer, e não tem absolutamente um mínimo fundamento. Então, é rumo a um autoritarismo para impor essa coisa, esse fundamentalismo que dito é austero, que na verdade de austero não tem nada. É para entregar tudo nas mãos da iniciativa privada e fazer negócios com o valor dos nossos impostos que a gente paga suados. É engraçado, né? Por que não cobram, então, já que está quebrado, e o servidor dizem, né, que botaram uma granada no nosso bolso, que somos o inimigo, por que eles não vão cobrar imposto de lucros e dividendos? Por que eles não taxam as grandes fortunas? Por que eles não cobram IPVA de jatinhos, de helicópteros, de lanchas milionárias? Por que é que eles, por acaso, né, não tomam essas medidas todas, penalizando as camadas mais privilegiadas da sociedade, ao invés de ficar perseguindo o servidor e as camadas mais desassistidas da população, né? Outra coisa, esses benefícios fiscais todos que são dados, está na hora de rever isso, antes de sonhar em tirar mais direito da população tão sacrificada que já é hoje. Em todo esse contexto de ataque ao serviço público no âmbito federal, Jane, nós estamos aí às vésperas da proposta de reforma da Previdência Estadual e Municipal, que promete ser imagem e semelhança do texto aprovado lá em Brasília no ano passado. À esteira disso, você é candidata ao Conselho de Administração do PreviRio. Como é que vocês pretendem fazer o enfrentamento a essa proposta, Jane? Primeiro eu vou falar rapidamente da importância do Conselho. Esse Conselho, ele não é paritário, ele tem 5 elementos que são do Executivo, né, e 4 representantes dos servidores. E esse Conselho, então já perdemos de cara. Muitas vezes alguns desses 4 não são exatamente tão comprometidos com os interesses do servidor. E ali a gente discute e determina as políticas de gestão do Fundo de Previdência, que cuida das aposentadorias e pensões, e também do PreviRio, que faz a gestão desse fundo e que concede benefícios assistenciais, de saúde, etc. e tal. Então, a minha proposta é, na medida do possível, formar uma frente com os 4 eleitos do funcionalismo, se concordarem, para estabelecermos uma pauta mínima, né, de compromissos inegociáveis. E também agir lá dentro com rigor e denunciando todas as iniciativas que vão contra os nossos interesses legítimos do servidor, né? Porque aquele dinheiro é do servidor. As contribuições nós sempre fizemos. O governo é que fez desvios e abusos. E qual é a receita? A receita é mobilização, levar esses assuntos para a base do funcionalismo, para a gente mobilizado e unido numa forte aliança, porque existe um movimento unificado em defesa do serviço público, do qual eu sou uma das fundadoras, e, ocupar os espaços públicos, Câmara, TCM, imprensa. E eu quero dizer que o nosso fundo
o nosso regime próprio de previdência, ele pode ter autonomia, porque estados, municípios e União são entes federados autônomos. Então, se o fundo é próprio do município, nós podemos criar as nossas regras. Esse é o nosso compromisso também. E como é que anda a situação do PreviRio atualmente, Jane? Esse é um tema que nós aqui no Faixa Livre temos acompanhado de perto nos últimos anos, contando com a importante ajuda do Ulisses Silva, que atualmente é conselheiro do PreviRio. Mas eu queria saber de você o diagnóstico atual do Instituto de Previdência do município. Bom, em primeiro lugar, eu queria lamentar o fato de que o Ulisses não pode se recandidatar. E queria expressar aqui a minha gratidão por ele estar me apoiando como uma representante do movimento unificado, que poderia aprofundar e, vamos dizer assim, intensificar mesmo o trabalho que o movimento unificado tem feito desde o governo Conde, quando nós rejeitamos a proposta da Previdência do Conde, o que prova que nós podemos rejeitar essa próxima, né? E também, a partir dali, várias lutas. Então, assim, a situação é caótica, porque o PreviRio foi criado em 87, nós éramos referência assim, do Brasil inteiro como grandes iniciativas. Nós oferecíamos carta de crédito para financiar a casa própria do servidor, oferecíamos empréstimos consignados a juros mais baixos, a gente tinha toda uma possibilidade vamos dizer assim, melhorar as finanças mesmo do município, porque o mercado financeiro ficava aquecido, né? A quantidade de impostos recolhidos era muito maior, então o PreviRio era uma referência e realmente os problemas começaram a partir da reforma de 98 da Previdência, que obrigou que os municípios criassem os seus regimes próprios de previdência. E aí, em 2001, foi criado o FUNPREVI. A partir deste momento, foram cometidos inúmeros abusos, inúmeros desvios, inúmeras ilegalidades, e hoje nós nos encontramos quase com o caixa zerado. É a situação dramática que foi criada pela falta de gestão responsável, pela falta de contribuição patronal e pelos desvios, principalmente no governo do Eduardo Paes, que através da Lei 5.300, que pretendia capitalizar o fundo, criou uma série de coisas que acabou acelerando demais o desmonte. E hoje nós estamos numa situação complicada e o Tesouro tem que botar o dinheiro para pagar. E tem que botar sim, porque a responsabilidade é do governo, não importa se é do governo anterior, né? A dívida do governo para com o fundo, nós que pretendemos que seja reconhecida e que essa Lei 5.300 do Eduardo Paes seja revogada. Jane, eu gostaria agora que você falasse um pouco a respeito dos ataques que vocês do PreviRio vêm sofrendo nos últimos tempos. É notório que o governo tem avançado nos recursos do fundo como se fossem recursos do orçamento. Bom, como eu ia dizendo, o PreviRio era uma referência, né, no Brasil inteiro. A partir da criação do FUNPREVI em 2001 pelo César Maia, em função da reforma da Previdência do Fernando Henrique, começaram os abusos, os ataques e as ilegalidades cometidas contra nós, né? Primeiro, esse fundo de capitalização foi criado sem capital, ou seja, o governo não aportou o valor necessário para garantir as aposentadorias e as pensões dos ativos que naquele momento estavam ainda em atividade. Então, começou sem esse aporte, ou seja, um fundo de capital sem aporte de capital. O governo César Maia, tampouco, fez as contribuições patronais de 2004 e 2005. E a Câmara e o TCM, que são legislativos, que tem outro orçamento, também deixaram de aportar a contribuição patronal, né, de 22%, num período enorme, de 2004 a 2010. E o caixa da prefeitura e o caixa do FUNPREVI foi
liberando os recursos para fazer face aos seus compromissos, apenas com recursos do servidor e algum recurso que vinha do executivo, mas muito distante do que seria necessário. Muito bem. Chegou o governo Paes em 2011 e disse: sim, há débito, sim, vamos capitalizar então o fundo, porque isso é débito da prefeitura. Mas ao invés de ajudar, né, fez a coisa justamente ao contrário. Botou o pé no acelerador e acelerou barbaramente o desmonte. Para começar, ele ofereceu terrenos super avaliados, né? Superfaturados, porque no caixa da prefeitura eles constavam como um valor de 220 mil por aí, e eles foram contabilizados no fundo como para pagar as dívidas por 1,2 bilhão. Já começou por aí. Esses terrenos que ele aportou sequer tinham a titularidade regularizada. Ele botou como se da prefeitura fosse, não sendo. Não satisfeito com isso, fez transações temerárias. Por exemplo, ofereceu um dos terrenos mais valorizados que nós tínhamos para vender, ao mesmo tempo, para a Embaixada Americana e para a Câmara. Então, nós fizemos uma denúncia, eu, Jane, como aposentada, Ulisses, como conselheiro, várias entidades, CEP e outras entidades do município, e os vereadores, vários vereadores progressistas, fizemos uma representação no Ministério Público com relação a esse absurdo. E, além disso, além de não ter titularidade, estar superfaturado, eles também não tinham rentabilidade nem liquidez. Trouxeram também para dentro do fundo, o Eduardo Paes, os aposentados e pensionistas que antes da criação do Funprevi eram, até aquele momento, de responsabilidade da prefeitura. Então, o que a gente pode ver com isso sim, e no governo Crivella também teve o seguinte: tinha uma dotação orçamentária lá de 40 e tantos milhões, e o então presidente do Previ Rio, Salomão, afirmou que nós tínhamos sofrido uma fraude contábil no orçamento e que aqueles recursos não poderiam servir para benefícios, só poderiam ser aplicados em custeio, né, investimento, e começaram a parar de pagar os auxílios creche, auxílio medicamento, auxílio educação, e assim, quiseram acabar com a creche institucional nossa, que foi feita com nosso dinheiro e foi mantida com nosso dinheiro. E, assim, a situação é essa, ou seja, nós queremos o reconhecimento dessas dívidas da prefeitura, porque a dívida não é do servidor, nós sempre contribuímos. Nós queremos que a prefeitura reconheça isso e que revoguem essa fatídica Lei 5.300 do Eduardo Paes, que cometeu o cúmulo, né, o ataque final às nossas finanças, que hoje estão praticamente comprometidas, né? Estamos recebendo do Tesouro. É um absurdo. Jane, para encerrar, nós temos visto as legendas de esquerda no nosso país em constante conflito. Não há união entre os partidos em busca da construção de um projeto de nação. Isso se repete aqui no Rio de Janeiro. Não foi possível se construir uma coligação para tentar derrotar a dupla Crivella e Eduardo Paes na disputa pela prefeitura. Entre os servidores públicos, existe uma união maior? Você vê capacidade de organização do funcionalismo para combater esse desmonte promovido pelas diferentes instâncias de governo? Essa é a nossa tarefa, né, que nós nos propomos. Vamos dizer que seria o 13º trabalho de Hércules, porque existe uma orquestração, a mídia, a grande mídia, não faz jornalismo, faz propaganda dos interesses dos seus patrões, né, que todos eles têm compromisso com essa entrega do serviço público à iniciativa privada, e acho também que é uma lástima que a gente não tenha conseguido, né, unificar uma resistência a esses governos todos, que têm o mesmo DNA, o governo federal, estadual e municipal, nessa escalada de arrancar os nossos direitos, né? Agora,
o servidor também, como qualquer outro brasileiro, está sendo vítima dessa campanha, né, de despolitização, de criminalização da política. Então, assim, eu não vejo no servidor, assim, especificamente, talvez sim por conta de estarem percebendo as ameaças, talvez por conta dos seus interesses mais básicos mesmo de sobrevivência, essa coisa esteja mudando com os servidores. Mas é isso mesmo. Então, assim, a nossa proposta é denunciar os ataques que vão ser feitos, né, nessa nova reforma da Previdência, que vai aumentar as alíquotas de contribuição para 14%, que vai fazer nova fórmula de cálculo, que vai reduzir os benefícios, que vai estabelecer uma alíquota, uma contribuição extraordinária, caso os fundos estejam em déficit. Todos estão, eles constroem esse déficit, né? E também querem jogar a gente na mão, reduzir as pensões em até quase 50% e jogar a gente nas mãos dessa capitalização que deu no Chile, né? Então, assim, eu acho que pode ter um espaço para melhorar a mobilização dos servidores, mas é uma tarefa que não é fácil, mas a qual a gente está se propondo, porque alguém, né, todos têm que fazer alguma coisa. Isso é uma necessidade de cada um e de todos. E a ideia nossa é conscientizar esse pessoal para votar e para estar mobilizados sempre que forem convocados para fazer um enfrentamento a esse absurdo. Jane Castelo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço. Na minha despedida, eu quero aproveitar para agradecer a atenção de todos e dizer que meu nome é Jane Castelo, eu sou a candidata número 4 ao Conselho de Administração do Prev Rio como representante dos servidores. A eleição vai se dar do dia 4 de setembro ao dia 10 de setembro, através do portal Carioca Digital. Os eleitores são servidores ativos, aposentados e pensionistas do município do Rio de Janeiro, e eu quero muito contar com a ajuda de vocês para compor, para ser uma das representantes, né, uma das 4, e também que vocês não só votem, mas que apoiem a gente durante todo o mandato, atendendo às nossas convocações e participando desse enfrentamento que vai ser muito duro, ainda mais com essa pandemia agora, que vai ser mais um argumento forte para atacar os nossos direitos e supostamente proteger as contas públicas. Muito obrigada, Anderson, e muito obrigada a todos. Conversamos aqui com a servidora municipal e diretora do Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda, o SINCAF, além de candidata à eleição ao Conselho Administrativo no Prev Rio, Jane Castelo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!